Olá pessoal, vamos para a tão esperada aula do governo Vargas, Getúlio Vargas, o homem que ficou mais tempo na República Brasileira, 19 anos, né? O Dom Pedro II ficou 49 anos, mas era monarquia. Na República, quem mais ficou tempo foi o presidente Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é muito polêmico, é talvez o presidente que mais gera debates. Por quê? Primeiro que nós vamos ver hoje, na primeira parte, um determinado período do Estado Novo, Vargas foi um ditador. E depois ele foi um democrata. E eu, sinceramente, desconheço outro político no mundo que teve um momento em que governou sobre uma ditadura e um outro momento em que esse mesmo governou sobre uma democracia. No caso do Brasil, olha só, Getúlio Vargas foi o único presidente que saiu do governo morto porque suicidou. Essa é outra singularidade do Getúlio Vargas. Outra coisa do Getúlio Vargas, a gente viu na aula passada, ele assumiu o governo brasileiro depois da Revolução de 30. A gente discutiu se realmente foi revolução ou não. De qualquer forma, é um presidente que assumiu o governo brasileiro diante de uma luta armada, não por eleição, ele tomou o poder, né? E nós vamos ver os golpes que ele vai dar também. Vargas é um cara que matou gente pra cacete. No entanto, ele é muito amado por determinadas pessoas aí. Por quê? Foi ele que criou a CLT. O que é a CLT? A consolidação das leis trabalhistas. Se o seu pai, a sua mãe, o seu amigo trabalha, ele tem direito a um dia de descanso semanal, ele tem direito a 13º, ele tem direito a férias. Tudo isso vem da CLT criada no governo Vargas. Qual que é a maior empresa do Brasil e uma das maiores do mundo? É a Petrobras. Foi criada em que época? Na época do governo Getúlio Vargas. Então tem um monte de coisas para falar sobre esse político gaúcho baixinho que nem eu. Então, ele assume o poder em 1930, governo provisório. Por quê? Ele assumiu por uma luta armada, ele não governou. Então, a Constituição foi suspensa e a gente chama isso de governo provisório. Gente, Getúlio Vargas, a gente tem que pensar o seguinte: ele sempre teve o olhar, a admiração lá na Itália e na Alemanha, no fascismo e no nazismo. A gente trabalhou a crise de 29, eu falei com vocês que a maior crise da Bolsa de Nova York, o maior reflexo disso foram a crise dos valores liberais democráticos. E Vargas está nesse contexto. Vargas não gostava de liberalismo, ao contrário, ele era intervencionista, ele queria fazer intervenção em tudo e muito menos democracia. Vargas queria o governo na mão dele. É ele mandando, sem congressos, controlando a mídia, ok? E nós vamos ver como é que ele vai conseguir fazer isso aos pouquinhos. Primeira coisa que ele fez, o governo provisório, fechou o Congresso, criou os Ministérios da Educação, Saúde e Trabalho, que existem até hoje. E olha só, isso aqui que vai dar problema daqui a pouco. Substituiu governadores por interventores. Então ele tirou os governadores que foram eleitos e colocou pessoas de sua confiança, interventores, para governar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, ok? Uma curiosidade aí que eu sempre gosto de falar, gente. O Cristo Redentor no Rio de Janeiro foi inaugurado em 1931, durante o governo Getúlio Vargas, que era uma forma de Getúlio Vargas se aproximar da Igreja Católica e com isso ter o apoio dos católicos. Nesse período aí, década de 30, os católicos no Brasil era quase 90% da população. Então você ter apoio dos católicos era muito importante.
Tá aí, ó, Cristo Redentor inaugurado em 1931. Portanto, ano que vem ele completa 90 anos. Na economia, como eu falei com vocês, Getúlio Vargas era extremamente intervencionista. Ele vai pegar o café estava em crise nessa época, por quê? Quem é que consumia o café brasileiro? Quem é que comprava o café brasileiro eram os Estados Unidos. Veio a crise de 29, veio a queda da Bolsa de Nova York, os Estados Unidos pararam de comprar o café brasileiro. E aí, Vargas? O que o Vargas vai fazer? Vai comprar o café de São Paulo, garantindo dinheiro para os cafeicultores e vai queimar esse café. Por quê? Tendo pouco café para os cafeicultores, o preço vai lá em cima. É só você lembrar o seguinte: quando o produto está em todas as esquinas, o preço cai. Ao passo que se tiver pouco produto, o preço sobe. Então Vargas comprava muito café para ter pouco café para ser vendido e o preço subir. E o que ele fazia com esse café que ele comprava? Ele queimava. A população passando fome e ele queimava. Ele fez tudo isso para ajudar os cafeicultores e vamos lembrar que a grande riqueza do Brasil nessa época era o café. Mas não era só o café, né, gente? Ele ajudou também o cacau na Bahia, o álcool, o açúcar, ok? E aí, mesmo ele ajudando os cafeicultores paulistas, até porque era a maior riqueza do Brasil era o café, São Paulo, gente, vai tentar romper com o Brasil. Vai tentar fazer uma revolução, tentar emancipar do Brasil. Esse processo ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de 32. Por quê? Há vários motivos. Primeiro, vamos lembrar do governo passado, da República Velha, que eu falei com vocês que foi o período em que o Brasil esteve mais próximo do federalismo. São Paulo com o federalismo nadou de braçada. São Paulo era o grande eixo econômico do Brasil, era a maior riqueza com o café. Quando Vargas, um gaúcho, assume, São Paulo perdeu um pouco desse prestígio. E aí São Paulo vai virar e falar: ah, é? Então nós vamos romper, nós vamos emancipar, vamos virar um país e assim nós teremos mais autonomia fiscal, de leis e tudo mais. Ok? Por que do nome constitucionalista? Opa, Vargas assumiu o governo, virou governo provisório e rasgou a antiga Constituição. Então, o que os paulistas alegavam com uma série de razões é que esse Vargas é um ditador, ele não vai estabelecer outra Constituição, nós não vamos ser enganados por ele, nós vamos romper com esse ditador. O estopim para essa revolução foi a morte desses 4 rapazes aí, o MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Depois que esses militantes, pró-emancipação de São Paulo foram mortos, aí o negócio explodiu em São Paulo, inflamou a população e aí São Paulo vai tentar romper com o Brasil. Pessoal, a maior guerra civil da história do Brasil foi essa. Revolução Constitucionalista de 32. São Paulo tentou romper com o Brasil e o Brasil sabia que, como São Paulo é o estado mais desenvolvido, mais rico do país, o Brasil não queria perder São Paulo. Então foi uma baita de uma guerra, mas o governo nacional, o governo Vargas, ganhou. Tá aí os motivos, né? Alegavam que Vargas era um ditador, Vargas rasgou a Constituição, São Paulo perdeu prestígio e mais, exigia a nomeação de um interventor paulista. Por quê? São Paulo elegia quem ia governar. Vargas, logo que assumiu, tirou essa pessoa e colocou um homem de confiança lá. Então, esse interventor, essa pessoa que Vargas colocou lá, os paulistas não aceitaram e tentaram romper com o Brasil. Tá aí, ó, São Paulo chamando a população, venha, vamos lá, todos nós, lutar pela emancipação de São Paulo. Veja a bandeira de São Paulo atrás, não é?
repito, maior guerra civil da história do Brasil. E veja que tal o MMDC aí, os estudantes que foram mortos, como isso contribuiu para revoltar e inflamar a população para lutar. Tá aí um outro que eu acho muito interessante, ó, o símbolo dos paulistas até hoje são os bandeirantes. E tá aí um bandeirante segurando Getúlio Vargas no braço e falando abaixo a ditadura. Bom, a gente já viu que essa imagem do Bandeirantes é bem falsa, né, gente? Primeiro que o Bandeirante não usava bota, não usava chapéu e muito menos era claro. O Bandeirante é mestiço. De qualquer forma, ele sempre foi símbolo dos paulistas, assim como os Inconfidentes aqui para Minas, o malandro carioca lá no Rio, né? E tá aí uma bandeira aí de São Paulo segurando, né? Abaixo a ditadura, vamos acabar com essa ditadura, Vargas, vamos emancipar, vamos separar do Brasil. Até retomando um pouco, o Brasil é do tamanho de um continente, né, gente? O Brasil sozinho é quase do tamanho da Europa toda. E o Brasil, a única coisa que ele perdeu foi a província Cisplatina, no sul, o que é hoje o Uruguai. Ele conseguiu manter o seu tamanho, ainda que em vários momentos da história, estados tentaram romper com o Brasil, tentaram se emancipar. Por exemplo, a Farroupilha no sul, o sul tentou romper com o Brasil, tentou emancipar. Essa Revolução Constitucionalista de 32, São Paulo tentou emancipar do Brasil. E Pernambuco, gente, nós vamos lá várias vezes, Confederação do Equador, Pernambuco por várias vezes também tentou romper com o Brasil. Nenhuma delas foi bem sucedida, o Brasil conseguiu manter o seu tamanho. Se por um lado São Paulo perdeu a guerra, perdeu na porrada, vamos dizer assim, Vargas vai estabelecer uma Constituição para não ter o que mais os paulistas alegarem, né? Tá aí, Constituição de 34. Detalhe, Constituição Liberal pela primeira vez estabelecendo o voto feminino. Pela primeira vez a mulher teria o direito de votar. Inclusive, Carlota Queiroz foi uma mulher que participou da elaboração dessa Constituição e foi a primeira mulher a ser eleita para um cargo político, era deputada. No Brasil também nós tivemos as sufragistas, viu, gente? As mulheres que lutaram pelo direito ao voto, que só foi conquistado aí, nessa Constituição de 34. Voto secreto, vamos lembrar que na Primeira República, na República Velha, o voto era aberto. A partir de agora o voto é secreto. Criação da justiça eleitoral, eleição de 4 em 4 anos. Vejam, muito parecido com o momento em que a gente vive hoje. Inclusive, essa justiça eleitoral é o futuro TRE, e desde que ela foi criada, pessoal, não se sabe de fraudes eleitorais no Brasil. Ao contrário da República Velha, que tinha voto de defunto, vocês lembram? Meio que moralizou a política brasileira desde a criação dessa justiça eleitoral. Porém, percebam o seguinte: Vargas eleito indiretamente. O que significa isso? Igual é hoje, vai ter eleição de 4 em 4 anos, idade para votar a partir do 18, mulher pode votar também, sufrágio universal, ela é liberal, o voto é secreto, tudo igual hoje. Porém, olha aí essa charge, gente, charge sempre é uma crítica. Vargas foi presidente eleito indiretamente. Primeiro golpe do Vargas. Vai ter eleição de 4 em 4 anos? Sim, mas o primeiro presidente já sou eu. Ele foi eleito indiretamente. Por que indiretamente? Porque o povo não escolheu ele nesse período. Ok? Então vejam só que ele sai e volta com outra roupa, com barba. Ele continuou no governo. Em tese, era para ele sair daqui 4 anos. Nós vamos ver que ele vai dar um outro golpe e vai continuar no poder do Brasil.
partir do momento em que virou igual hoje, eleição de 4 em 4 anos, mulher vota, voto secreto e tal, surgem os primeiros partidos nacionais, os primeiros partidos de massa no Brasil. O primeiro deles, Ação Integralista Brasileiro, AIB. Gente, observe muito essa A e B, porque eu estou apostando todas as fichas que ele vai cair esse ano, nos próximos anos. Por quê? Porque o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, tem muitas semelhanças com essa turminha aí, com essa A e B. O que é a AIB, Ação Integralista Brasileira? Uma espécie de fascismo à brasileira. Vocês já viram como chamam o governo Bolsonaro de fascista? Exageros à parte, olha o slogan dos integralistas: Deus, pátria e família. Veja a semelhança. Então Deus, a religião tem que estar muito presente. Família, que para os integralistas era homem e mulher, nada de homossexual. Olha a semelhança com hoje, ok? Família era homem e mulher, sendo que o papel da mulher para os integralistas era doméstico, cuidando dos filhos, ok? E pátria, olha o nacionalismo aí, ó. Nós vamos ver na próxima imagem. Os integralistas queriam, inclusive, que o índio fosse o símbolo nacional. Essa sigma seria um símbolo nacional também, nós vamos ver. E quais são as características do fascismo que os integralistas queriam implantar aqui? Unipartidarismo, um partido só. Estado onipresente, o Estado interventor, o Estado fazendo intervenção em tudo, na economia, na moral da sociedade, ok? E os integralistas, como os fascistas, eles odeiam todo mundo que não são iguais a eles. Que todo mundo é esse? Liberais, democráticos, comunistas, eles odeiam todo mundo que não compartilha com as ideias deles, ok? Muito, muito cuidado, bastante atenção com esses integralistas, porque tem muito a ver com hoje, ok? Há uma grande diferença dos integralistas para os fascistas, é que os fascistas na Itália vestiam camisas negras, os fascistas no Brasil vestiam camisas verdes. Tá aí, mulher em casa. Quem que era o líder dos integralistas? Plínio Salgado. Antissemitismo, assim como tinha antissemitismo lá no fascismo e no nazismo, ok? Vestiam camisas verdes. Saudação Anauê. Igual na Itália eles faziam Duce para o Mussolini, você é o chefe supremo, Duce. Para o Hitler na Alemanha eles faziam Heil Hitler, Hitler salvação. A saudação aqui no Brasil seria Anauê, levantar o braço e falar Anauê. Anauê é uma palavra de origem indígena, olha o nacionalismo aí, que significa salve, meu irmão. Estão aí, ó, olha essa sigma. Sigma é esse símbolo que está aí, ó. Esse símbolo aí, igual tem a suástica no nazismo, tá aí, o Brasil criou um que se chama sigma. Não é? Que é uma palavra do grego mesmo, né? E do lado, Plínio Salgado com a camisa verde. O Plínio Salgado era o líder dos integralistas. Em que medida isso se aproxima do governo Jair Bolsonaro? Ora, quando o Bolsonaro fala mal do Congresso, quando o Bolsonaro fala mal da esquerda, chama todo mundo de comunista, quando o Bolsonaro pede um Estado forte, e quando o Bolsonaro vê muito a família, homem e mulher, ok? Nesses aspectos, realmente se aproxima do integralismo e o apoio dos religiosos. Inclusive o discurso do Getúlio Vargas, do Bolsonaro, né? Deus acima de todos, ok? Um outro partido que surgiu, Ação Nacional Libertadora, ANL, uma espécie de comunismo à brasileira. Um partido aqui que estava de olho no que estava acontecendo lá na Rússia e queria fazer aqui o que
aconteceu na Rússia. Toda revolução socialista, o que eles querem fazer? Reforma agrária. O que é isso? Distribuir terra para os camponeses, nacionalização das empresas ou estatização das empresas. Todas as empresas serão do país, serão do governo do país, e esse governo vai coletivizar a produção. Ok? Qualquer revolução socialista, pessoal, essas duas coisas sempre estão. Nacionalização das empresas ou estatização das empresas, reforma agrária. Foi assim em Cuba, foi assim na China, foi assim na Rússia, ok? Quem olhar os partidos socialistas comunistas no Brasil até hoje sempre defendem reforma agrária, distribuição de terra para os camponeses e estatização das empresas, ok? O líder deles era Luiz Carlos Prestes. Lembra do Luiz Carlos Prestes? O Luiz Carlos Prestes era um antigo tenentista, um antigo do exército que lutou pela Revolução de 30. Em princípio, a Revolução de 30 era para moralizar a política, voto secreto, pluripartidarismo. Porém, Luiz Carlos Prestes foi percebendo, foi entendendo que o problema do Brasil era muito maior do que a política, que precisava mexer na estrutura, que precisava fazer, por exemplo, uma reforma agrária. E aí ele vai para a Rússia, tem contato com o socialismo e ele volta para ser o líder da Aliança Nacional Libertadora, líder do Partido Socialista aqui no Brasil. E esses caras vão tentar tomar o poder por luta armada na famosa intentona comunista. Então, vários quartéis de Recife, Natal, Rio de Janeiro tentaram tomar o poder, desde que Vargas colocou a ANL na ilegalidade. O que o Vargas falou? Olha, comunismo é coisa de ateu, coisa de comedores de criancinha, sério, coisa do diabo, e nós vamos colocar esse partido na ilegalidade. E aí Luiz Carlos Prestes falou, ah é? Então nós vamos tentar tomar o poder na porrada, na revolução. Tentaram nos quartéis, tentaram através da luta armada, mas fracassaram. E olha só o que o Vargas vai fazer. Tá aí o Luiz Carlos Prestes, pronto para ser julgado, né? Detalhe, gente, interessante também. Essa aí era a amante de Luiz Carlos Prestes, Olga. E essa Olga era judia. O que o Vargas fez? Pegou essa mulher e mandou para a Alemanha nazista. E todos sabem o que a Alemanha fazia com os judeus. Ela foi morta lá na Alemanha. Ela estava grávida, inclusive, do Luiz Carlos Prestes, a filha dela. Eles não mataram, está viva até hoje, inclusive trabalha dando aula de história, que se chama Anita Prestes. Mas olha só o que o Getúlio Vargas fez. E Luiz Carlos Prestes foi preso e a amante dele, Olga, foi para a Alemanha para ser morta. E eu ainda volto para falar do Luiz Carlos Prestes, vocês vão assustar com isso. E que ele vai fazer. E aí vem um grande fake news da história brasileira. Olha o que o Getúlio Vargas vai fazer. Depois da intentona comunista, Vargas e os seus militares, seus amigos, principalmente Olímpio Mourão, vão inventar um chamado Plano Cohen. Que plano era esse? Todo fictício. Um plano dos comunistas para tomar o poder, para destruir as igrejas, já que o comunismo é ateu, fazer uma barbárie com a população. O que ele fez isso? Para as pessoas terem pavor do comunismo, até porque a maior parte da população era católica e o comunismo é ateu. A população ficou amedrontada. Vargas vai dar um golpe e vai falar, eu vou estabelecer uma ditadura. Com a ditadura eu vou ter o exército na mão e eu vou combater esses comunistas. O que o Vargas fez? Deu um golpe, estabeleceu uma ditadura e com essa justificativa de
destruir os comunistas no país. Vermelho, gente, é sempre comunismo, ok? Então tá aí a imagem, Vargas jogando banana, né? Escorregando, dando golpe em todo mundo, embromando todo mundo. Vargas conseguiu o que ele queria. Conseguiu agora, com o Estado Novo, com uma ditadura, o governo na mão dele. Agora é ele que manda, ele dá o decreto, tá valendo. Ele não tem oposição no Congresso, ok? Agora ele vai controlar a mídia, vai ser um ditador, vai governar tudo. Começa então o Estado Novo, a primeira ditadura brasileira, pessoal. Tem gente que acha que a ditadura é só o governo militar que nós vamos ver futuramente de 64 a 85. Não. A primeira ditadura no Brasil foi a ditadura de Getúlio Vargas, o Estado Novo, de 1937 a 1945. Ele põe uma nova Constituição que ficou conhecida como Polaca. Polaca eram as profissionais do sexo, né, estrangeiras aqui no Brasil. Então, assim, é uma crítica a essa Constituição. Toda ditadura tem o quê, gente? É o oposto à democracia. Não tem Congresso, não tem partido, não tem eleição, não há liberdade de expressão, há um controle total da mídia. Vargas vai criar esse DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para controlar todas as músicas, todos os jornais, fazer propaganda exaltando o governo o tempo todo, ok? Virou uma ditadura o Brasil. E vejam só essa imagem como é interessante. Queimando bandeiras de São Paulo, vai queimar também de Minas. Vargas vai ser quem vai realmente nacionalizar o nosso país. O país era muito bairrista, sabe? O paulista não queria nem saber do mineiro. E Vargas vai tentar fazer isso. Olha, somos um só, somos Brasil. Tem muito a ver isso com a Revolução Constitucionalista de 32. O medo do Vargas do Brasil se fragmentar, de perder território, fez com que ele desse esse caráter nacional ao país. Tá aí, ó, nacionalismo do Vargas. Primeiro, gente, vamos lembrar do período anterior, da República Velha. Chegaram vários imigrantes no Brasil, italiano, alemão, japonês, para trabalhar no café, mas também para branquear a população. O Brasil tentou apagar a sua cultura negra. Com Vargas vai ser justamente o contrário. Tudo que lembrava o mestiço, o negro, vai se tornar símbolo nacional. Quem que é a padroeira do Brasil? Nossa Senhora da Aparecida negra. Futebol, samba se tornam símbolos nacionais. Onde você vê muito o mulato, o mestiço, é justamente nesses, no futebol, no carnaval, no samba. A feijoada, da origem lá do escravo, tornou-se prato aqui nacional, ok? Então ele mudou completamente nesse sentido. Exigiu trabalhadores nacionais nas empresas. 2/3 dos trabalhadores terão que ser brasileiros. E mais, ao contrário do que muitos dizem, não foi Portugal quem deu a língua no país todo. Portugal tentou impor a língua no país inteiro, mas não conseguiu. Vargas vai ser quem vai conseguir isso. Vargas vai fazer assim, olha, todos os programas de rádio, o rádio chegou no país nessa época, jornais, escolas só podem ensinar na língua portuguesa. E assim ele conseguiu fazer o país inteiro falar a língua portuguesa. Há quem diga que São Paulo, antes do Vargas, falava mais italiano que português. Eu mostrei para vocês agora que os integralistas tinham uma simpatia pelo índio, pela língua tupi. O Sul falava talvez também mais alemão e italiano, e Vargas vai falar, olha, não pode ter escola com outra língua que não seja a língua portuguesa. Não pode ter jornal com outra língua que não seja portuguesa. O rádio começou a ensinar a língua portuguesa e o Brasil inteiro foi falar a língua portuguesa durante o governo Vargas. Outras coisas, olha,
Lembra que eu falei com vocês, a Revolução de 30 é um marco, no sentido que até 30 o Brasil tinha uma mentalidade agrária, é o café e tudo. De 30 para cá começa uma mentalidade industrial. E olha como que o Vargas vai começar a industrializar o país, Vale do Rio Doce, hidrelétrica de São Francisco e olha, indústrias nacionais. Não tinha nada estrangeiro ajudando o Brasil nessas indústrias, não. Foram construídas com dinheiro do governo brasileiro, ok? E aí vem algo também bastante debate, que é o trabalhismo. O que o Vargas vai fazer? Ele cria essa CLT, que ela junta esses direitos trabalhistas. Que direitos são esses? Direito a férias, direito a descanso semanal, 13º salário, seguro-desemprego. Tudo isso que está assegurado até os dias atuais está lá na CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, criadas durante o governo Getúlio Vargas. Porém, aí é que está o negócio. Getúlio Vargas proibia os trabalhadores de fazer greve, controlava os sindicatos eram atrelados ao governo, e aí surgia a figura dos pelegos. Quem que eram os pelegos? Até hoje muito presente. Pessoas do sindicato que fingiam estar representando o trabalhador, mas no fundo ele estava mais para o lado do governo, mais para o lado do Vargas. O pelego é aquele que meio que engana o trabalhador e ajuda o presidente. Ok? Mais uma coisa, a CLT na época do Vargas só valia para o operário industrial, só para o trabalhador das indústrias urbanas. O camponês não tinha CLT. Nós vamos ver que na década de 60, durante a ditadura militar no Brasil, é que os camponeses também ganharão esses direitos. Ora, gente, o camponês é trabalhador também, não é? Então essa é uma crítica que pode fazer o Vargas. Como assim? Ele só atendeu aos operários urbanos, porque era quem tentava fazer greve, que impressionava, e o camponês ele esqueceu. E outra coisa que vale a pena discutir, gente. Eu entendo o seguinte, que a CLT é muito boa para quem está empregado. Agora, ela normalmente gera desemprego, porque é mais difícil o patrão contratá-lo, porque gasta mais, não é? Tanto que países como Estados Unidos, Inglaterra, Japão não tem legislação trabalhista nenhuma. E o desemprego é muito menor. Legislação trabalhista como essa CLT prejudica, sobretudo, jovens recém-formados. Porque o patrão não vai querer contratar pessoas inexperientes, sabendo que depois, se for mandar embora, vai ter muito gasto com esse trabalhador. Perceberam como é que então tudo tem os dois lados? Mas o brasileiro em si gosta muito dessa CLT. Eu que sou do contra. Então tá aí, gente. O 1º de maio, Dia do Trabalhador, feriado nacional, vem quando? Vem na época do Vargas. E como eu falei com vocês, Getúlio Vargas tinha os olhos lá na Itália, na Alemanha nazista. Tá aí, hora cívica, desfiles, olha o culto a Getúlio Vargas, olha para vocês verem, né? E aí no DIP, no rádio da época, tinha programas falando que Vargas era o pai dos trabalhadores, porque o Vargas criou a CLT, Vargas gostava era do trabalhador, Vargas era um homem do povo, e todo aquele blá blá blá. Tá aí, ó, 1º de maio, Dia do Trabalhador, vem com Getúlio Vargas. Aí começa uma coisa, gente, quando chega 39, 40, 41, a gente sabe, Segunda Guerra Mundial. E olha, tudo que eu mostrei para vocês até agora, censura da imprensa, Estado, ditadura, Estado autoritário, intervencionista, culto ao líder, tudo isso é característica de quê? Fascismo e nazismo. No entanto, os Estados Unidos vão começar a negociar com o Brasil
para que o Brasil fique do lado dos aliados, Estados Unidos, Inglaterra e França, e não do lado do eixo, que era Itália e Alemanha. E aí ficou conhecido como política da boa vizinhança, intercâmbio cultural Estados Unidos e Brasil. Olha o que os Estados Unidos vão fazer, ó. É quando o Walt Disney chega para o Brasil, para divulgar um pouco a cultura americana. O Walt Disney criou, inclusive, o Zé Carioca, não sei se vocês conhecem. Que é o que, gente? O malandro carioca. Era mostrando para o mundo o que era o carioca, o que era o brasileiro. Nessa época também a família da Carmen Miranda nos Estados Unidos começa a divulgar a cultura brasileira lá nos Estados Unidos. Então é essa troca cultural, essa política da boa vizinhança é o quê? Brasil e Estados Unidos se aproximando do ponto de vista cultural. Mas também não foi só isso, viu, gente? Os Estados Unidos deram dinheiro para o Vargas construir, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, até hoje uma mega indústria enorme. Se alguém tiver a oportunidade de passar por lá, vai ver. Parece uma cidade de tão grande a indústria, toda construída com o capital que os Estados Unidos deram para o Brasil. E aí os Estados Unidos vão falar com Vargas, de que lado você está? E o Brasil vai entrar na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, ou seja, do lado de Estados Unidos, da Inglaterra e da França, ok? Para isso, a população tem que se convencer que valeria a pena ir para uma guerra. E aí vem mais para mim, um outro grande fake news. Supostamente os alemães destruíram aqui submarinos na costa brasileira. O Brasil vai usar isso como uma justificativa para entrar na Segunda Guerra Mundial. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial com a FAB e a FEB, a Força Expedicionária Brasileira e a Força Aérea Brasileira. Participação brasileira que teve um certo destaque mesmo na Itália, na região de Monte Castelo. Seria muito interessante vocês visitarem o Museu da FEB em Belo Horizonte, né? O Museu da Força Expedicionária Brasileira. Que ele mostra realmente o que o Brasil fez, a estratégia do Brasil. Gente, o Exército Brasileiro era sem noção. Absolutamente sem noção. De dar até montinho na pessoa. De pular vários militares em cima de um italiano. E conseguiu vencer. Conseguiu abrir lá em Monte Castelo uma passagem para os aliados. Então o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial. Também fornecendo bases, né, navais para os Estados Unidos, fornecendo matéria-prima para o aliado. O Brasil participou diretamente da Segunda Guerra Mundial. Está aí a imagem dos pracinhas. Quem são os pracinhas? O Exército Brasileiro que lutou na Segunda Guerra Mundial. E o símbolo do Brasil era a cobra fumando, não é? Diziam que o Brasil não ia para a guerra nem se a cobra fumasse. O Brasil tá aí a cobra fumando, ok? Só uma curiosidade, gente. Quando você canta o parabéns para você, né, um aniversário, quem trouxe o parabéns para você foram esses pracinhas, foram esses militares que na Segunda Guerra Mundial, no contato com o exército norte-americano, aprendeu o Happy Birthday to You e traduziram, virou parabéns para você, que a gente canta no nosso aniversário. Mas aí o que acontece, gente? Como que o Brasil junta os Estados Unidos, junta a Inglaterra, junta a França para lutar numa guerra contra Itália e Alemanha, que são ditaduras? O Brasil era ditadura. Se o Brasil está do lado dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França, o Brasil não poderia ser ditadura. Então Getúlio Vargas vai ter que abrir mão da ditadura dele. E eu só deixo aqui para vocês também que mineiros, paulistas também já estavam fazendo muita manifestação contra a ditadura do Vargas. Olha só o outro golpe que ele tentou fazer e não conseguiu. Criou os partidos para ter eleição, para virar democracia. A UDN, que vai ser
Nós vamos ver na próxima aula com calma isso aí. PTB, PCB, PSD e lançou o movimento queremista. O que é o movimento queremista? Queremos Getúlio. Queremos a permanência do Getúlio Vargas na presidência do Brasil. Getúlio Vargas chegou ao ponto de dizer: o meu candidato é Eurico Gaspar Dutra. Meu candidato é o Eurico. Mas se eu puder, eu mudo numa letra e eu fico. Detalhe, quem estava nesse movimento queremista? Luiz Carlos Prestes. Aquele mesmo comunista que foi pego na intentona comunista, que foi preso pelo Vargas, e a mulher dele, Olga, foi mandada para a Alemanha para morrer na mão dos alemães. Quer dizer, o cara foi preso, a mulher dele morta, e o cara me sai abraçado com Getúlio Vargas, falando: queremos Getúlio Vargas, movimento queremista, queremos a permanência de Getúlio Vargas. E aí, o exército brasileiro, percebendo que Vargas estava aprontando de novo, o exército é quem vai derrubar o Vargas. Detalhe, foi o exército que colocou Vargas na Revolução de 30, foi o mesmo exército que tirou Vargas, percebendo que ele ia enganar e ia continuar de novo. Então, a primeira fase do governo Vargas acaba agora em 45. Mas nós vamos ver na próxima aula que ele volta, vai governar mais 4 anos e depois vai suicidar. Beleza? Fechamos por aqui.